aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Análise de Dados Brasil. Eu sou o Gleison Bispo, seu web professor particular, e tô aqui para te ajudar a entender o que é ciência de dados e como é que tudo isso funciona. E na aula de hoje a gente vai continuar o assunto da nossa última aula, que são os tipos primitivos. Tá legal, pessoal? Na última aula eu te expliquei quais são os 4 principais tipos primitivos e quais são eles. Você lembra? Inteiro, float de flutuante, str ou string ou dados do tipo texto e por fim bool, booleano ou dados de verdadeiro ou falso. Se você não sabe do que eu estou falando, assiste a nossa última aula e volta aqui, porque hoje eu vou te ensinar algumas coisas que são bem úteis quando a gente estiver falando sobre tipos primitivos. Tá legal, pessoal? Então já cria o seu notebook aí, lá no Google Colab, porque a gente vai começar a aula agora, tá? E essa aula, para facilitar, pessoal, eu já criei aqui todas as minhas células de texto, tá? Só para ficar mais simples, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo, para que a aula não fique muito grande e para que você não fique entediado me vendo digitando. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. Meu notebook já está conectado e a primeira coisa que eu quero propor é como é que eu descubro um tipo de uma variável ou qual é o tipo de um valor, tá? Você lembra qual é o tipo, tá? O tipo é muito simples, é o próprio tipo primitivo. Eu tenho uma variável, eu quero saber qual é o tipo dela, se é flutuante, se é inteiro, se é string, se é booleano. Para a gente fazer isso, o que a gente fez na nossa última aula? A gente clicou aqui, né? A gente viu qual era o tipo de variável por aqui. Lembra disso? Ó, aqui tem até algumas variáveis que eu criei só para exemplificar aqui para vocês, tá, pessoal? Eu criei elas, mas eu apaguei elas daqui, mas elas continuam na memória porque eu não deletei, tá? Então, o nome aqui do tipo str e valor aqui é um tipo float, tá, pessoal? Então, toda vez que eu quiser descobrir qual é o tipo de uma variável ou qual é o tipo de um valor, eu preciso vir aqui? Não, pessoal, tem uma forma muito mais simples que é utilizando a função type, tá? Eu tenho uma função dentro do Python aqui que se chama type, exatamente essa função aqui. Então, como é que eu utilizo essa função? Eu chamando essa função type, tudo que tiver dentro dos parênteses aqui, quando eu rodar essa célula, ele vai me dizer qual é o tipo daquele valor, tá? Não precisa estar dentro de uma variável. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, eu tenho um valor aqui, que o valor é 1000. Olhando para cá, como é que a gente consegue? Só olhando a gente já consegue meio que identificar qual é o tipo de dado, né? Você é um web aluno inteligente, você assistiu a nossa última aula, então ele não tá com aspas, então eu sei que ele não é texto, é um valor numérico, certo, pessoal? Tá com vírgula? Não tem vírgula. Se ele é um valor que não é texto, é um valor numérico e ele não tem vírgula, ele só pode ser um valor do tipo inteiro, certo, pessoal? Muito simples, né? Então como é que eu faço? É só eu colocar esse valor aqui, 1000, dentro da função type. Ó, se eu chamar a função type colocando esse valor dentro dela e executar a minha célula, ele já vai me dizer que esse valor, o que está dentro da minha função type agora, é um valor do tipo inteiro, tá? É um número inteiro. Muito simples, tá, pessoal? Isso aqui funciona tanto para valor quanto para uma variável, tá? Então agora sim, vamos criar aqui uma variável chamada nome. Eu vou colocar o meu nome dentro dela, tá? Como é que eu faço? Eu chamo a função type e eu vou colocar a variável agora dentro da função type. Em vez de colocar aqui o nome Gleison direto, eu coloquei a variável que eu incluí o nome Gleison. Então, o nome aqui, a variável nome, dentro dela está contido esse texto aqui, tá? Então, vou rodar agora essa célula para você ver o que ela vai me retornar. Ó, ela me retornou str. Muito legal, tá, pessoal? Como eu falei para vocês, funciona para qualquer tipo. Então, vamos criar aqui a variável salário. Então, eu tenho o salário de 1000 e R$1.000,50. Se eu fizer o type da minha variável salário, vou executar aqui, ele vai falar que é do tipo float, tá? Se eu vir aqui, pessoal, bem onde no nosso menu lateral, ali onde estavam as nossas variáveis, ó, percebam que ele já me trouxe aqui, ó, nome str, que é exatamente esse nome aqui, salário, que é do tipo float, uma variável valor que eu tinha criado antes, que é do tipo float. Então percebam que eu não preciso mais vir aqui para descobrir qual que é o tipo daquela variável, tá? Só utilizando a função type eu já vou conseguir descobrir qual que é o tipo daquela variável ou qual que é o tipo daquele valor. Muito simples, né, galera? Então, é simples mesmo, não tem erro, tá bom? O Python tá aqui para facilitar a nossa vida, desde que a gente saiba esses fundamentos. Então, pessoal, às vezes eu vejo algumas pessoas menosprezando esses fundamentos. Isso aqui é fundamento, gente. Isso aqui é valor que a gente vai consumir lá na frente, tá? Então, não fique afobado, não queira aprender tudo de uma vez, tá? Aproveite o processo. Então, nesse momento, a gente está descobrindo como é que eu sei qual é o tipo de uma variável. Muito simples, muito legal, é só utilizar a função type. Então, vamos agora, pessoal, para a nossa segunda parte da aula, que eu quero falar um pouco sobre coerção de tipos, ou conversão de tipos. E esses tipos são os tipos primitivos, tá? Mas espera aí, Gleison, para que eu vou querer converter um tipo? Eu vou te dar um exemplo que é um exemplo que mais utilizei coerção na minha vida, que foi no Microsoft Excel. Você já utilizou o Excel?
deixa aqui um comentário aqui embaixo me explicando aí qual foi, quanto tempo você utiliza o Excel e se você é craque no Excel ou não. Deixa um comentário aqui pra mim. Lembra quando a gente estava no Excel, a gente tinha aquela tabela muito linda e, por exemplo, eu tinha lá um valor numérico. Vamos imaginar que eu tinha a idade de algumas pessoas e eu queria fazer um cálculo para tirar a média daquela idade. Quando eu passava o mouse e selecionava aquelas células, eu via que os meus dados, que eram idade, não estavam com um tipo numérico, eles estavam com um tipo texto, e aí eu não conseguia fazer nenhuma continha. O que eu precisava fazer? Eu precisava selecionar aquela coluna e converter aqueles dados para o tipo correto, que era o tipo inteiro, tá? Aqui no Python vai funcionar exatamente da mesma maneira. Então eu vou pegar uma variável que está com um determinado tipo primitivo e vou converter para outro tipo primitivo, tá? Muito simples, tá legal, pessoal? Claro que nem todos os casos vão funcionar, tá? A gente vai ter que entender o que funciona e o que não funciona. Como assim, Gleison? Todos os casos não vão funcionar. Imagina se eu quiser converter o nome Gleison para inteiro. Vai dar certo? Não vai dar certo, né, pessoal? Mas, por exemplo, se eu tiver o número 100 como texto, eu consigo converter para inteiro, tá? É exatamente isso que eu quero que vocês entendam quando eu digo que tem coisas que vão funcionar e coisas que não vão funcionar, tá legal? Então vamos lá, pessoal. Então como é que eu converto um valor para inteiro, tá? Eu vou dar exatamente esse exemplo que eu dei. Então eu vou criar uma variável chamada valor, tá? E aqui eu tenho o valor 100, vou colocar o valor 100 dentro dessa variável. Só que ao invés de eu colocar esse valor 100 como inteiro, eu vou colocar ele como string, tá? Então tudo que eu colocar entre aspas, tá? Pode ser tanto aspas simples como aspas duplas, nós falamos na última aula. Então esse 100, a partir desse momento, ele não é numérico, ele é um valor ele não é numérico, ele é um valor string, é um valor do tipo texto, tá? Então se nós fizermos o type desse valor, quando eu executar essa célula, ele vai me dizer que esse dado é do tipo string. E agora, o que eu faço? Eu sento e choro? Não, pessoal, o que você vai fazer? Aqui que entra a coerção de tipos, tá? Eu vou converter esse dado inteiro agora para o tipo inteiro, certo? Porque eu sei que esse 100 é do tipo inteiro e eu quero usar para fazer contas. Então, como é que eu faço? É só a gente utilizar uma função. E essa função é muito simples. Eu duvido você lembrar qual é o nome ou adivinhar qual é o nome dessa função. Muito simples, é a função int, abre parênteses. Tudo que estiver dentro dessa função int aqui, o Python ele vai converter para inteiro, se, claro, ele conseguir fazer essa conversão, dependendo do tipo de dado, tá? Então, vamos fazer agora. Então, se eu chamar a função int e colocar o meu valor, perceba que ele converteu para 100, tá, pessoal? E agora, se eu fizer o type aqui, ó, vamos fazer o type agora desse valor. Pô, Gleison, mas continuou ainda como string? Por que não funcionou isso? Porque aqui, pessoal, eu simplesmente chamei a função, ela fez a conversão para mim, só que eu não coloquei o novo valor dentro dessa variável. É como se eu tivesse só executado, mas eu não tivesse salvado isso dentro da variável. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso reatribuir esse valor. Como é que eu faço isso? Em vez de fazer aqui, ó, somente colocar o int do tipo valor, eu preciso pegar essa variável e colocar o valor dentro dela de novo. Então, eu vou fazer a conversão e esse resultado da conversão eu vou salvar dentro agora novamente da variável valor, tá? Então, percebam que quando eu executar, ele não vai me retornar nada, porque eu não estou pedindo para ele retornar nada. Eu estou pedindo para ele fazer a conversão desse valor aqui, ó, da variável valor, para inteiro, ele está fazendo essa conversão, e o resultado ele está salvando novamente dentro da variável valor, tá? Então, se eu chamar aqui, ó, essa variável novamente, ó, perceba que agora ele já fez o salvamento, ele ressalvou o valor agora novamente dentro da variável valor. E se eu chamar aqui o type, percebam que agora vai estar certo, ele vai me trazer o type como int. Tá legal, pessoal? Então, só vou dar mais um exemplo para vocês verem aquilo que eu falei, tá legal? Então, eu vou chamar aqui, ó, nome teste, tá? Vou colocar aqui dentro desse nome teste Gleison, certo? E eu vou tentar fazer a conversão. Então, int do nome teste, tá? Se eu tentar executar, ele vai me dar um erro, tá? Porque eu não consigo colocar o nome Gleison dentro da base 10. Então, o que ele está me dizendo aqui? Eu não consigo converter o que você colocou dentro da variável int para inteiro, tá? Por que eu não consigo? Porque esse dado é um dado do tipo texto, tá certo? E aí vai dar erro, tá bom, pessoal? Gleison, esse valor precisa estar dentro de uma variável? Como eu falei, não precisa estar dentro de uma variável. Lembra como a gente fez aqui dentro do type? Eu posso fazer a conversão exatamente como está aqui nessa parte do type, tá? Não precisa estar dentro de uma variável. Então, o que eu quero dizer? Então, se eu tiver, por exemplo, aqui o valor de 200, tá? Eu posso chamar o int para esse valor de 200, tá? E olha aqui, ó, eu já posso fazer o type aqui, ó. Opa!
Então, o que está acontecendo? Eu estou começando a colocar uma função dentro da outra. Tá conseguindo entender? Tá conseguindo acompanhar? Então, vai com calma. Se não conseguiu, volta um pouquinho, que eu vou exemplificando com calma, tá bom, pessoal? Então, o que eu estou fazendo? Lembra que eu falei? Toda vez que tiver parênteses, ele vai fazendo o que está dentro do parênteses, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar de dentro para fora. Ó, então, aqui é a função type. Então, aqui eu tenho parênteses. Eu tenho alguma coisa dentro desses parênteses? Eu tenho. O que está dentro dos parênteses aqui da função type? Tá a função int. Eu tenho alguma coisa dentro dos parênteses aqui da função int? Eu tenho, os 200. Então, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai converter esses 200 aqui, que está como texto, para inteiro, e depois ele vai executar o que está fora, que é o type. Então, primeiro ele vai converter para inteiro, depois ele vai me falar o type, que é int. Então, vamos rodar só para a gente ver. Olha lá, int, tá? Então, o que ele fez? Primeiro, ele converteu esses 200 que estavam em texto para inteiro, e depois ele me trouxe o type, que é type inteiro, que foi isso aqui que ele executou para a gente, tá bom, pessoal? É muito simples, não tem segredo. Então, vá fazendo os testes aí para você acompanhar aqui junto comigo, tá legal? Abuse dos testes, vá fazendo teste, crie variáveis aí, pessoal, para que você consiga memorizar e para que você não esqueça nunca mais para que serve a coerção de tipos aqui dentro do Python. Tá legal, pessoal? Então vamos lá. Vamos continuar agora na nossa conversão aqui agora para dados do tipo flutuante, para números flutuantes ou para números reais, tá legal? E é muito legal, tá, pessoal? Então, eu não vou criar variáveis só para que a gente consiga prosseguir aqui com um pouco mais de velocidade, porque para todas ele vai funcionar mais ou menos da mesma maneira, tá legal? Então, por exemplo, eu tenho o valor 100 aqui. Se eu chamar a conversão, como é que eu chamo essa conversão? Para chamar essa conversão, é só a gente utilizar a função, função float. Floor não, float. Tá? Tudo que tiver dentro dessa função float, ele vai fazer a conversão para tipo flutuante. Claro, se fizer sentido ele fazer essa conversão. Como eu falei lá em cima, ele não vai conseguir fazer a conversão do nome Gleison, tá? Para flutuante. Tá legal, pessoal? Então vamos lá, como é que eu chamo a função? Muito simples, a função float. Tudo que tiver dentro dessa função, ele vai converter para valor do tipo flutuante. Então esse 100 aqui, ó, qual que é o tipo desse 100? Ele é um número inteiro. Então, se eu executar aqui essa célula, percebam que ele colocou vírgula 0, tá? Então, a partir desse momento, ele converteu esse valor 100, que era inteiro, para um valor do tipo flutuante, tá? Também vai funcionar com uma string. Se eu tiver uma string com valor, ele também vai converter para tipo flutuante, tá? E se esse valor tiver uma vírgula também, a mesma coisa, tá? Que tá um texto, ele está convertendo esse texto para um dado do tipo flutuante. Tá legal, pessoal? Muito simples, tá? Funciona legal mesmo. Show! Então vamos continuar para o nosso terceiro tipo de coerção, que é dados do tipo string. Aqui em string, é muito legal a gente trabalhar com string, porque eu posso transformar quase tudo para um dado do tipo texto. Eu posso transformar número para texto, eu posso transformar booleano para texto, eu posso transformar várias coisas para um dado do tipo texto, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então como é que eu faço essa conversão? É só a gente utilizar a função str, tá? Tudo que estiver dentro dessa função str, eu vou conseguir converter para uma string, tá? E só como exemplo aqui para vocês, str do número 100, ele vai converter, ó, perceba que ele pegou aqui, ó, e colocou aspas. O que significa, você já sabe, que ele está convertendo esse dado para uma string, tá? Ele está convertendo esse dado para um dado do tipo texto, tá bom, pessoal? Se eu tiver aqui, ó, um valor de ponto flutuante, também ele vai fazer essa conversão, certo? Tá bom? Então vamos fazer mais um exemplo que é muito interessante, que é, inclusive, como eu falei, se eu tiver um valor booleano true ou false, se eu colocar a palavrinha true aqui, o que você acha que vai acontecer? Ele vai converter essa palavra true, que estava como booleano, para um texto escrito true. Da mesma coisa, se eu colocar o valor false aqui, ó, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Ele vai converter para false. Olha que legal, pessoal. Então, string acho que é o mais fácil de manipular, porque eu consigo transformar quase todas as coisas para um dado do tipo texto, certo? Muito legal, né, pessoal? Então, vamos continuar e vamos para o nosso último. Esse último aqui, ele é o mais esquisito de todos, tá? Porque eu estou transformando algo em um número booleano, ou algo para um valor booleano, né? Melhor explicando. Então, o que seria um valor booleano? Você já sabe, é um verdadeiro ou um falso, tá? O que eu poderia transformar para um valor booleano? Olha que interessante, pessoal. Eu consigo transformar um int para booleano, tá? E como é que eu faço isso? Para fazer essa conversão, a gente utiliza a função bool, tá? Muito simples, tá? Opa, e aqui tem parênteses, tá? E esse B é minúsculo, certo? A função bool. Esse bool significa booleano, tá? Então, olha que legal, pessoal. Se eu chamar a função bool e colocar, por exemplo, aqui o número 1,
o que você acha que vai acontecer? Se eu colocar esse número 1, eu estou convertendo esse número inteiro 1 para booleano. Ele vai me retornar que é true, é verdadeiro. Por outro lado, se eu colocar o bool do número 0, o que você acha que ele vai me retornar? Ele vai me retornar o valor falso, porque ele consegue entender os valores binários 1 e 0 como verdadeiro ou falso. Ou melhor, tudo que for 0 ele considera como falso, e tudo que for diferente de 0, se for qualquer valor 1, 1000, 2000, ele vai considerar como true. Olha que interessante, ó. Se eu colocar um bool, por exemplo, de menos 50, ele vai entender como verdadeiro. Se eu colocar bool de 200 mil, ele vai também entender esse valor como um valor verdadeiro, como um valor true. Eu posso também fazer um bool de texto, tá? Então, sempre que eu tiver algum texto aqui dentro, é como se ele estivesse verificando se eu tenho uma informação aqui, tá? Ele vai me retornar true. Ele só vai me retornar false quando o valor aqui for um 0, tá bom? Inclusive, se eu colocar o valor vazio aqui dentro de bool, ele também vai entender que está false, tá? Então, ele vai fazer a verificação. Para false, ele só vai me retornar false quando o valor aqui for 0 ou quando o valor ele for vazio, tá? Por isso que o bool é meio confuso de entender. É difícil a gente fazer uma conversão para booleano, tá? Qual que é a conversão mais comum que a gente faz no nosso dia a dia? Converter 1 ou 0 para booleano, que ele vai trazer para verdadeiro ou falso, tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje é isso, é muito simples fazer essa coerção de tipos e também é muito simples descobrir qual é o tipo de uma variável. O que eu vou pedir para você fazer agora? Que você teste, faça vários testes aí e se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários, tá? Se você gostou dessa aula, se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like e faz algum comentário aqui, fala se você está gostando ou não dos nossos vídeos, isso me motiva e me ajuda muito para continuar com esse projeto. Eu vejo você na nossa próxima aula aí, até mais!